Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Alunos que estão acompanhando as nossas aulas aqui pelo canal. Alunos do EJA, etapa 7, estão acompanhando pelo YouTube, estão acompanhando em Betânia, em Bom Jesus, em Jerumenha, em Miguel Leão, em São José do Peixe, São João do Peixe, São João do Peixe, não vamos errar a cidade não. A todos aqueles que estejam presenciais nas unidades SEDUC, que tem aí a sala do canal Educação, né? A todos eles que já estão conosco desde o primeiro horário, vamos dar vamos dar continuidade à nossa aula de análise linguística, né? Vamos continuar a falar sobre réplica, para a gente poder trazer para vocês aí essa situação. Bom, estamos tentando aqui, o pessoal lá de Betânia, o professor que está presencial, está ajustando aqui a nossa tecnologia. O nosso diretor de imagem está trabalhando aí para deixar muito bom. Bom, vamos lá, gente. Agora a gente vai dar continuidade. A gente já está falando desde o primeiro momento da nossa aula de terça a respeito aí do nosso processo de argumentação, de construção aí desse processo argumentativo. Falamos sobre a réplica. A réplica é um processo importante desse processo comunicativo que faz com que a gente possa contestar aquilo que está sendo trazido, né? E aí a gente vai poder observar vários autores, né? E o que a gente vai trazer é todo esse processo, de entendimento daquilo que seria aí esse processo de argumentação. Temos aqui, olha, um texto que é um recorte de uma reportagem, né? De um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, que foi republicado num portal de notícias, tá? Não quer ajuda, não atrapalhe. Gregório do Vivier é um humorista que tem um canal de humor chamado Porta dos Fundos, né? E aí ele colocou aqui essa informação. Gregório do Vivier é um ator, escritor, colunista e também um dos criadores do portal de humor Porta dos Fundos. É a mesma coisa. Primeiro todo mundo põe um filtro arco-íris no avatar. Depois vem uma onda de gente criticando quem trocou o avatar. Depois vem a onda criticando quem criticou. E em seguida começa a criticar quem criticou os que criticaram. E nesse momento já começaram as ofensas pessoais. E já se esqueceu o porquê de ter trocado o avatar. Ou trocado o nome Guarani, Caiocá. Ou abraçado qualquer outra causa. Bom, aqui a gente vai observar que ele faz a utilização, dentro desse seu artigo, daquilo que seria essa movimentação das construções das réplicas, né? Novamente, a gente alude ao ambiente virtual, né? Àquilo que aparece nos comentários das páginas sociais que as pessoas possuem dentro das redes sociais, né? E aí ele fala, olha, uma pessoa põe um filtro arco-íris no avatar. Avatar é a fotografia, é como nós chamamos a fotografia que você tem, ou o desenho que você tem na sua rede social. Aí você coloca lá um arco-íris, que é uma simbologia internacionalmente atribuída às pessoas trans, GLBTSQIA+, né? E aí ele já coloca essa perspectiva, né? Já coloca essa perspectiva. De quê, gente? Olha, do início desse processo de réplica. Aí uma pessoa critica quem trocou o avatar, aí depois a pessoa critica quem criticou, e assim, ó, vai acontecendo réplica, tréplica, e por aí vai. Ou seja, todos os confrontos de opinião, todas essas situações que buscam trazer aí esse processo de questionamento de uma opinião trazida por um interlocutor, acaba sendo
motivo dessa observância dele dentro desse seu artigo, né? Da continuação, dessa continuação desse movimento, né? Dessa atitude argumentativa que beira aí as ofensas, foge do controle e beira as ofensas entre os interlocutores, tá bom? Vamos lá. Você sabe o que é argumentar? Vamos lá, gente, ó. Argumentar é defender seu ponto de vista, sua ideia sobre algo. Assim dizemos que, no texto argumentativo, o efeito buscado pelo produtor é a persuasão ou convencimento. Então, quando eu exponho uma opinião, eu quero que você também tenha a mesma opinião. Persuadir é esse convencimento, é trazer você para o meu lado. Assim sendo, quando a réplica se volta para a contestação de algo, ela se torna um procedimento argumentativo. Então, a apreciação, que é o início desse processo de discussão, depois a réplica, e aí a gente vai observar que tanto a apreciação quanto a réplica, elas vão estar participando desse procedimento argumentativo, dessa tentativa de lhe convencer, porque nem sempre você vai ser convencido logo da primeira ideia. Necessariamente não há necessidade de você mudar de lado logo no primeiro momento, mas você precisa sim daquela ideia forte que acabe gerando aí esse processo de informação. O processo de construção linguística visa convencer o leitor à adesão de ideias expostas através de uma tese. Apresentar uma organização textual que visa defender esta tese. Na argumentação, nós precisamos tratar de construções que ultrapassem os limites do raciocínio lógico, e argumentar envolve as relações discursivas, relação entre locutor e interlocutor, que se estabelecem entre os interlocutores, tá? Então, a gente precisa entender que dentro desse processo de construção, a apreciação, a réplica são fundamentais para aí o desenvolvimento da função argumentativa. É uma construção textual que exercita e que busca constantemente todos esses elementos aí dentro dessas situações. E aí a gente vai poder analisar essas possibilidades, né, dentro dessas situações, vamos dizer assim, organizadas, tá? Então, é importante que a gente busque exercitar esses momentos, né, para que a gente possa entender aí de todo esse processo. As sequências argumentativas, elas também vão ser importantes aqui, gente, ó. É importante que você comece discorrendo sobre essa argumentação, e aí, a partir desse desenvolvimento, a gente possa tratar da capacidade que nós vamos ter de relacionar fatos, teses, os estudos, as opiniões, problemas diversos e também as possíveis soluções, para que a gente possa embasar um determinado pensamento, que é o nosso, a tese que nós vamos defender. O objetivo desse tipo de texto é convencer, é persuadir, é levar o leitor a seguir uma linha de raciocínio, que é a sua. Fazer com que esse leitor concorde com ele, tá? Então, quando a gente começa a selecionar essas ideias, nós precisamos apreciar as ideias selecionadas para que elas acabem se tornando as melhores, né, dentro daqueles contextos, para que a gente possa construir uma sequência de exposição capaz de levar o leitor a se posicionar diante da situação, assim como você também está expondo, né? Convencê-lo a adotar esse seu posicionamento.
Então, quando a gente fala em argumentação, gente, ó, a gente fala em vários propósitos, né? A argumentação dos gêneros textuais podem ter várias situações pretendidas. Não necessariamente a gente vai encontrar somente esse caráter persuasivo. Nós podemos utilizar a argumentação para justificar, né? Nós podemos utilizar a argumentação para emocionar. Podemos utilizar ideias que prometam, convençam e expliquem algo. Uma determinada situação podemos utilizar nos mais diversos textos, né? A gente tem textos emotivos, como poemas, em que a exposição de ideias visa esse processo de emoção. Nós temos, por exemplo, os textos publicitários, do gênero publicitário, os textos apelativos, onde a intenção é convencer, né, as pessoas, persuadindo elas a adquirirem um produto, a se posicionarem daquela forma. Então, a gente vai poder analisar todos esses elementos aí. Negar, afirmar, provocar, ironizar, dissertar, questionar, profetizar, satirizar. Então, dentro das várias produções textuais, nós vamos encontrar vários pontos e vários propostas de argumentação, de persuasão e convencimento do leitor, desde aquelas mais relacionadas ao gênero dissertativo, como aquelas que podem agregar a informações diferentes àquilo que você propõe de argumentação. E aí é importante, dentro dessa análise, que a gente possa colocar aí os movimentos argumentativos como necessários para que a gente exercite isso sempre em todo tipo de texto. Você se lembra que na primeira aula a gente trouxe um texto pichação. É um texto, né, uma exposição textual que acontece no meio da rua, em que você tem lá um argumento, aí tem a questão da réplica e teve a questão do juízo de valor, ou seja, da finalização daquela informação. Então, nesse texto aqui, olha, em relação aos movimentos argumentativos, a gente vai analisar que dentro desses aspectos, nós precisamos sustentar, podemos refutar e também podemos negociar, né? Em relação, por exemplo, à questão da sustentação. É quando você apresenta a sua tese, alinhada a uma postura, né? É quando você, por exemplo, apresenta a sua tese alinhada à postura do enunciador da ideia apresentada, comprometendo-se com o que o autor da ideia discutida apresenta. Ou seja, você constrói um processo de adesão de posicionamento do primeiro enunciador, concordando com aquilo que se diz. Então, por exemplo, a gente viu aqui vários textos que traziam opiniões diferentes, né? A gente fez, inclusive, o exercício na primeira aula de identificar a posição que o autor tem em relação ao processo de evolução da comunicação. E ele teve um processo contrário, de acreditar que há uma regressão em relação à comunicação, mesmo com o suporte das tecnologias. Aí, olha, o que é que você vai fazer? Sustentar ou não a opinião desse chargista. Quando você sustenta, é porque você seleciona aquilo que está à sua disposição para corroborar, né? Caminhar na mesma linha do chargista. E aí, olha, a sua sustentação ela é feita para que você faça essa adesão de posicionamento ao interlocutor, que no caso é o produtor daquela charge. Se você não concorda, aí você refuta. O que é refutar? É apresentar uma tese em desacordo com essa opinião. Então, eu não concordo que haja uma regressão. Aí o que você precisa? Sustentá-la de maneira opositória. Ou seja, os argumentos que você vai apresentar funcionarão como réplicas, né? Ou seja, contra-argumentos
da opinião do chargista. Podemos também negociar. O que é isso, professora? É apresentar aí teses que ou corroboram ou refutam. Ou seja, é quando você nem é a favor e nem é contra. Ao se posicionar e apresentar tanto elementos favoráveis quanto contrários. Então, você vai meio que em cima do muro, né, se posicionando de uma maneira diferenciada, tá bom? Então, a gente vai poder analisar esses elementos aí. Bom, aqui agora a gente trouxe para vocês um quadro em que a gente mostra todas essas práticas, né? Todas essas situações aqui. Observe aqui que nesse exemplo a gente tem uma tese. A privatização do ensino público é necessária. É o posicionamento afirmativo de um determinado interlocutor. Se você sustenta essa tese, você concorda com ela. Aí veja os argumentos que você utilizou, estão em vermelho, para fazer com que o leitor se convença de que a sua posição está certa. Por mais que o governo invista na educação e lance programas que visem a melhoria da qualidade de ensino, não se consegue alcançar um patamar satisfatório. A privatização alimenta a concorrência entre as empresas de ensino, que, para ter procura, precisarão oferecer um ensino de maior qualidade. Aí, olha, veja que em cima daquela tese, a privatização do ensino público é necessária, nós trouxemos aqui uma refutação. A privatização do ensino nega ao indivíduo o direito à educação garantido pela Constituição Federal. Além disso, não há garantias de que a educação privatizada será melhor que a pública, visto que, quando se fala de educação, a qualidade não está atrelada à procura e oferta somente. Então, olha, ele não concordou, utilizou argumentos como a Constituição e principalmente a ausência de garantias em relação à necessidade de que a educação pública seja privatizada. Quando ele utiliza aí o movimento de negociação, aí ele mistura as coisas, ó. A privatização é um caminho a ser considerado se todos os direitos aos alunos de menor poder aquisitivo forem garantidos, de modo que realmente tenham ensino de qualidade não diferenciado. Porém, há de se considerar que, quando se oferece o público e o particular, no mesmo espaço, a tendência à diferenciação é uma possibilidade bem real. Então, veja que você corrobora com a ideia quando sustenta ela, e aí a sua seleção de ideias precisa ser perfeita, ou seja, não dar espaço a réplicas, né? Se você refuta da mesma forma, você não concorda com a ideia apresentada, a mesmo pensamento de apreciação e réplica você precisa ter. Ou seja, ninguém pode se contrapor às ideias que você pode apresentar. Agora, a negociação, a gente já começa a esvaziar o discurso da réplica. Por quê? Porque você apresenta esses dois lados, né? E os dois lados são ponderados nesse processo de exposição, tá? Então, vamos avançar. Então, dos gêneros argumentativos, a gente tem, ó, a dissertação, que é composta, que é direcionada ao público geral. As marcas textuais mostram uma impessoalidade, né, sem marcas de interlocução, a primeira pessoa, né, a utilização de uma linguagem objetiva, uso do padrão culto da língua, né, e principalmente a obediência à estrutura do texto argumentativo, tá? O artigo de opinião também se refere a um público não tão aberto quanto a dissertação, até porque o artigo de opinião ele é vinculado através de um espaço midiático. E aí a gente vai poder observar que há um direcionamento a quem tem acesso a esse espaço de mídia, tá? O texto deve se adequar ao perfil do público, ou seja, onde você vai vinculá-lo,
E as marcas de formalidade e informalidade vão depender desse público. Porque se você vai vincular um artigo de opinião, por exemplo, numa revista científica, aí a utilização prioritária daquilo que seria a nossa apreciação, vamos dizer assim, formal, tá? E aí a gente vai poder identificar esses aspectos aqui. Outros gêneros discursivos, argumentativos, ó, carta de solicitação e reclamação, aí o público é específico. Se você vai solicitar uma coisa ou reclamar de algo, quem é o fornecedor desse algo é a pessoa a quem você dirige essa recomendação. E aí é obrigatório o uso da primeira pessoa, né? Além do cabeçalho, que você diz de onde e quando você está escrevendo, fazer uma cortesia saudando de forma respeitosa a pessoa, fazer todo aquele processo de exposição, dizer que vai terminar com outra também, vamos dizer assim, expressão importante, e finaliza com a sua assinatura. A carta do leitor, ela é também uma outra modalidade argumentativa parecida com essa questão do artigo de opinião. É vinculado dentro de uma mídia, né? E dependendo dessa revista, a gente vai poder fazer as mesmas tabulações, ou seja, utilizar aquelas mesmas referências, ou formais ou informais, buscando adequar aquele aspecto. A carta do leitor também tem os elementos que se referem nas cartas, né? Como local e data, saudações, fecho, né? Que é aquela despedida, e a sua assinatura, tá? É importante aí que a gente possa identificar. Nós temos também o editorial, que é um outro texto também argumentativo midiático, aparece nas mídias, nos jornais, nas revistas, nos blogs, e vai também trazer aí, adequado a esse tipo de mídia, adequação por parte da linguagem, podendo ser uma linguagem, inclusive, informal. Não necessariamente coloquial, mas algo que possa dar um pouco mais ou de leveza, ou então de descontração. Mas, geralmente, é uma opinião mais formal, onde os jornalistas, né, ou o jornalista, ele assina pelo grupo. Tanto é que não tem assinatura. E incorre-se aí ao entendimento que aquela palavra ali representa uma coletividade. A crônica argumentativa, destinada ao público leitor da publicação, que conterá a crônica. Esse texto, geralmente, ele partilha da liberdade da crônica narrativa e tem a motivação dos fatos do cotidiano, né? Dentro dessas possibilidades. Muitas vezes, a crônica argumentativa, ela se assemelha ao artigo de opinião, pela possibilidade de, na crônica argumentativa, o narrador ser personagem, né? Então, a gente vai encontrar essa proximidade em relação a esses elementos. E a resenha crítica, que é também um texto mais específico, né? Destinado aí à produção de uma exposição crítica a respeito de um determinado elemento. Pode ser uma tese, pode ser um livro, pode ser um espetáculo, pode ser, sei lá, um lançamento artístico ou científico, né? Em que a pessoa vai fazer um resumo comentado dessa obra, né? Para que a gente possa aí articular isso de uma forma prioritária, tá bom? Vamos treinar as habilidades? Vamos para as nossas atividades, né? Para a gente executar aí as informações sobre as nossas habilidades. Olha aí o cérebro, vamos botar esse cérebro para funcionar, gente. Vejamos aí o que é que a gente tem de atividades para executar hoje, ó. Vamos ler coletivamente aí essa primeira, para que a gente possa partir para as questões, né? A professora Flávia botou aqui várias questões sobre esse texto, para que a gente possa aí trabalhar.
Prezado editor, li a matéria publicada na edição de 6 de julho sobre os acidentes envolvendo motociclistas e queria dizer que discordo de uma parte que foi escrita, do que foi escrito, ou seja, sobre os causadores dos acidentes envolvendo carros e motos, um contra o outro. Na minha opinião, ao contrário do que foi escrito, creio firmemente que, em tais situações, quem mais causa acidentes são os condutores de veículos de 4 rodas, até mesmo por uma questão de lógica, sendo uma moto um transporte tão vulnerável, chega a ser inconcebível e, ao mesmo tempo, cômico que alguém conduzindo-a contribua para a causa de acidentes em que se envolva. Eis que, muito provavelmente, só danos irá colher. É o único resultado alcançado nessas situações, ou sempre quando um veículo de menor porte bate em outro de maior porte. Saudações, JB, motociclista, Mossoró, Rio Grande do Norte. Tá meio equivocado, viu, gente? Moto é um negócio assim, doidão. Olha, os textos circulam socialmente, cumprindo funções sociocomunicativas específicas. Considerando o texto em que circula a carta do leitor, seu objetivo básico é, vamos lá, gente. Letra A, definir regras de comportamento visando a segurança de trânsito, defender a importância dos condutores de veículos de 4 rodas, C, apresentar as diversas opiniões sobre os problemas no trânsito, letra D, ironizar determinada estatística, deve ser determinadas estatísticas sobre os acidentes de trânsito, apresentar posicionamento crítico acerca de uma publicação sobre acidentes com motociclistas, né? Então, olha, o que é que a gente acabou de ler? Uma carta do leitor. A carta do leitor foi dirigida ao jornal ou à mídia, né, à revista, que publicou uma reportagem mencionando aí as questões envolvendo acidentes de carro e moto. E ele induz a nós pensarmos que lá na reportagem se culpou mais os motociclistas. E ele veio, através da sua carta, discordar. Então, o que ele fez? Ele trouxe um posicionamento crítico acerca dessa publicação sobre os acidentes motociclistas. A opinião dele é que a culpa não é do motoqueiro, é de quem dirige o carro, tá? Então, ele se posicionou criticamente, discordando, replicou aí a informação da revista dentro dessas possibilidades. Vamos lá. Para defender sua tese, o nosso escritor utilizou o autor, né, usa o movimento argumentativo de refutação, exatamente. Se ele se posiciona criticamente contrário, ele refuta a opinião que foi dada pela revista. Ele apresenta um posicionamento favorável ao dado veículo, né? Ele adere ao posicionamento do primeiro enunciador, ele apoia os pontos em disputa através de sua tese, ele mostra-se discordante do primeiro enunciador, ou ele concilia os posicionamentos contrários e favoráveis, né? Então, se é refutação, a gente já sabe. A intenção de refutar é de discordar de quem produziu o primeiro texto, que no caso foi a revista, tá? Então, ele não pode ter sustentado e nem aí trazido o outro argumento, que era a conciliação, né? Que é a negociação. Ele fez aí a argumentação por refutação, discordância. Alternativa, letra D. Vamos lá. Terceira questão, gente, ó, vamos lá para a terceira questão. O texto lido apresenta características argumentativas. A gente já viu, ó, que os textos argumentativos são das mais diversas possibilidades.
desde cartas do leitor, carta de solicitação, de reclamação, artigo de opinião, né, crônica argumentativa, a própria dissertação, e a gente viu aqui a carta do leitor, tá? Então, nessa carta, temos características argumentativas, por quê? Porque ele almeja contar uma história ou narrar algum acontecimento verídico ou não. Contação de história não faz parte de texto argumentativo, faz parte de texto narrativo. Se trata de um texto com clara intenção persuasiva, uma vez que pretende ensinar. Bom, a persuasão pode acontecer, mas não é para ensinar. A gente viu que ele quis foi se posicionar de forma contrária. Vamos ver se tem alguma outra mais clara. Tem por finalidade instruir o leitor interlocutor. Por isso, predomínio dos verbos no infinitivo. Instruir não é característica argumentativa, né? A instrução faz parte dos textos instrucionais, né? É um texto opinativo, no qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. Podemos ter alguma resposta aqui. Vamos só ver a última. Apresenta informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características com clareza e objetividade. Em se tratar com clara intenção persuasiva e é um texto opinativo, eu prefiro a letra D. É um texto opinativo, que é a opinião do leitor, e ele tenta, é claro, convencer você, leitor, de que ele está certo, né? Eu, por exemplo, não me convenci da argumentação dele. Já a argumentação dele muito rasa, de que as motos não causam acidentes porque são de tamanho menor, né? Eu acho que isso não é um argumento sólido. Vamos lá, localize no texto uma passagem que comprova a presença do movimento argumentativo de refutação. Aí, ó, a gente vai ter várias sugestões de respostas aqui dentro do texto, tá? A gente tem aqui, ó, a primeira, que foi aquele, ó, momento que ele diz, queria dizer que discordo. Ou seja, ele já claramente disse, ó, não concordo com você. Refuto a sua opinião. De uma parte do que foi escrito, ou seja, sobre os causadores dos acidentes envolvendo carros e motos, um contra o outro. Então, ele também foi específico, ele diz, ó, eu discordo desse ponto, não discordo de tudo que você disse na reportagem. Outra sugestão aqui, ó, na minha opinião, aí ele, ó, segmento. Ao contrário do que foi dito, ó, tá aqui as duas expressões, perdão aqui, deixa eu voltar, que eu tinha esquecido aqui, ó. As duas opiniões, discordo, ao contrário do que foi escrito. Então, temos os dois elementos linguísticos que claramente mostram a refutação. Se a refutação é a oposição, tá aqui, ó. Dois momentos em que no texto ele diz claramente que não concorda com você, tá? Estamos caminhando para o nosso final de aula, né? Mas ainda tem atividade, se prepare aí que hoje a aula foi muito importante. Vamos para as duas questões, dá tempo. Vacine-se contra a gripe, de 10 de abril até 31 de maio. Mães no pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, profissionais de saúde, profissionais de saúde, portadores de condições especiais, gestantes, professores, pessoas com mais de 60 anos e doentes crônicos. Tá aqui. Deixa a gripe para lá. Vacine já, né? Aqui é vacina. Vacinar é proteger, SUS, está aqui o bonequinho do SUS, e aí os interlocutores que utilizaram esse cartaz para fazer a campanha sobre a vacinação. A campanha de vacinação caracteriza-se como um texto propositivo, porque ele propõe, pois visa a um ordenamento social, tende a interesses pessoais, requer a adesão dos interlocutores,
propõe solução para evitar um problema de saúde, obriga por meio de sanções o interlocutor à ação da vacinação. Bom, gente, a proposição é você se vacinar. Por que você tem que se vacinar? Tá aqui, gente, ó. Deixe a gripe para lá. Então, quando você se vacina, é a solução mais fácil para você não contrair o vírus da gripe. É você estar protegido. Então, você vai observar, olha, que é uma questão em que a gente vai encontrar, ó, a proposição da vacina como a solução do problema, que é a questão de saúde. Não visa um ordenamento social, porque não é uma ordem, né? É uma proposta. Olha, a proposta da saúde para os brasileiros não contraírem essa doença é serem vacinados. Atende a interesses pessoais? Não, atende a interesses coletivos, né? Principalmente porque todos que estão ali num imenso grupo, né, podem, em vários grupos, né, podem se vacinar prioritariamente. Requer a adesão dos interlocutores. Eu posso, como professora, não querer a vacina. É uma solução para um problema que eu não acho, na minha opinião, por exemplo, interessante, mas isso é só fictício. Sou completamente a favor das vacinas, tá? Então, assim, olha, o fato de eu fazer um cartaz, eu não faço para fazer, para requerer a adesão. É para propor, olha, nenhum governo pode ser impositivo. Eu não posso impor a você, obrigar aí você a se vacinar, né? Mas eu posso propor uma solução. Olha, se você não quer ficar doente, a solução é essa. Vacine-se, porque você fica protegido contra esse tipo de doença, tá bom? Vamos para a próxima questão e a nossa última. Uma das marcas que apontam ser o texto propositivo é: letra A, a imparcialidade. Letra B, o uso de imperativos. Letra C, predominância de primeira pessoa. Letra D, predominância de informações. Ou letra E, preocupação com a elaboração da mensagem. Bom, se é uma proposta, né, a gente precisa, aí, vamos dizer assim, de uma situação bem mais específica, né, gente? A gente precisa identificar de forma clara as mensagens a serem transmitidas. Portanto, você viu lá que o autor, ele ilustrou cada uma das personagens aí que pode participar, né? Um dos possíveis alvos, né? Público-alvo. Então, são várias pessoas. E para evitar qualquer tipo de, vamos dizer assim, de não entendimento, ele colocou o nome das pessoas que são atingidas pela campanha e a foto delas, né? E aí a foto delas faz com que a gente realmente não tenha, vamos dizer assim, em nenhum momento uma confusão, uma situação que possa nos confundir. E aí a gente vai observar que aqui, ó, dentro dessa situação, a gente vai jogar aí essa informação através do uso de imperativos, tá? Então, ele inclusive coloca lá no texto, ó, a vacinação, deixa eu voltar aqui, ó, a vacinação, bem grande, vacine-se, deixe, novamente, bem grande, e aí, ó, tem todas essas informações colocadas aí. Nesse caso aqui, ó, além do uso de imperativos, a gente vai ter também a preocupação com a elaboração de mensagens, as informações importantes, né? Mas o que predomina mesmo aí é a informação chegar aos interlocutores. Gente, nossa aula de análise linguística chega ao fim, né? Eu agradeço a atenção de vocês nessa terça-feira e me despeço desejando uma ótima noite aqui de conhecimentos pelo canal Educação. E até o nosso próximo encontro, gente. Tchauzinho!